Eu vou falar agora sobre uma pesquisa. Uma pesquisa, a gente citou ontem rapidamente essa pesquisa aqui no ICL Urgente, uma pesquisa que mostra que a popularidade de Lula voltou a se recuperar. Pesquisa da Atlas Intel, realizada em parceria com a Bloomberg, mostra que a desaprovação do presidente Lula recuou pela primeira vez desde dezembro do ano passado. É manchete no site, no ICL Notícias. Governo Lula tem melhora na aprovação no mês de abril, de acordo com esta pesquisa, que foi apresentada durante um seminário da área financeira. Vamos mostrar, porque ontem a gente citou aqui e não mostrou o gráfico. É importante vocês verem o gráfico, é a nossa próxima tela aqui, vocês darem uma olhada no gráfico. Olha só. Então, em vermelho é desaprova, em azul, aprova. Você repara que desde novembro, dezembro, a desaprovação abriu aqui e ficou maior do que a aprovação em azul. Pela primeira vez, a boca do jacaré volta a se fechar e está quase empatando, né? A diferença que chegou a 9 pontos, agora está em apenas 4% a mais de desaprovação do que aprovação. Mas isso é só uma parte, a pesquisa é bastante longa e também faz a comparação da popularidade de Lula com outros líderes políticos do Brasil. Vamos dar uma olhada? Na próxima tela aqui, também parte da mesma pesquisa Atlas e Bloomberg. Podemos colocar aqui, por favor, a próxima, que é isso, imagem dos líderes políticos no Brasil. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Não fique, é muito número, né? Mas eu vou resumir aqui para vocês. Reparem só, o Lula tem uma imagem positiva para 53% dos brasileiros e 47% vem como negativa. Ele tem um saldo positivo de 6 pontos. Só 2 lideranças políticas têm saldo positivo. Está aqui no cantinho ó, o saldo positivo, na cor verde. O Lula tem 6 pontos de saldo positivo e o segundo aqui, que é o Tarcísio, 4 pontos de saldo positivo. O Jair Bolsonaro tem muito mais desaprovação do que aprovação. O Jair Bolsonaro é o quarto aqui na tela. Ó. Ele tem 55% negativo e 44% positivo. Então o Tarcísio hoje está melhor do que o Bolsonaro na avaliação feita pela população brasileira. O Geraldo Alckmin está bem também, o vice-presidente. Isso é um outro sinal de que o governo se recupera, porque o Alckmin tem a imagem hoje em dia muito colada com a do governo. 45 de imagem positiva e 46 negativa, praticamente um empate. Vamos para as próximas telas que mostram a disputa eleitoral de 2026. Diante disso aqui, como é que ficaria a disputa de Lula com outros adversários? Primeiro turno, se o adversário for o Tarcísio, pela direita. Lula, 42,8%, Tarcísio, 34,3%. Depois vem Caiado, Ciro Gomes e outros aqui para baixo. Mas Lula com uma boa margem em relação ao Tarcísio. E se trocar o candidato? Se for a Michele Bolsonaro, já que o Jair não pode ser candidato, está inelegível e daqui a pouco vai para a cadeia. A tela seguinte, Michele Bolsonaro, o Lula abre mais vantagem. 43% Lula, 31% Michele, o que mostra também que a família Bolsonaro tem apoio? Tem. Mas tem muita rejeição. Hoje, para o Lula, é mais difícil enfrentar o Tarcísio, a gente já sabe disso, mas os números agora estão mostrando. Mais difícil enfrentar o Tarcísio do que alguém da família Bolsonaro. Vamos para a próxima tela, que mostra cenários de segundo turno. Como é que seria num segundo turno? Olha só, Lula contra Tarcísio dá um empate absoluto, gente, se for um segundo turno entre os dois. 46,7% para Lula, 46,7% para o Tarcísio. O Lula derrota todos os outros. Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho, Michele Bolsonaro, o Lula e a Michele praticamente empatam com ligeira vantagem para o Lula. E ele também o Lula derrotaria o próprio Jair Bolsonaro. Então é um cenário, se a gente lembrar de como é que estava a situação para o Lula, voltando aqui, por favor, se a gente lembrar como é que estava a situação para o Lula em dezembro, janeiro, fevereiro, março, teve gente dizendo o Lula nem vai ser candidato, o Lula não tem mais chance, e a gente falava, calma, isso já aconteceu. O Lula foi dado como morto politicamente em 2005, no primeiro mandato, na época do Mensalão, e ganhou a reeleição. O Lula foi dado como morto politicamente quando foi preso injustamente e voltou e ganhou a eleição. E agora estavam dando como morto politicamente porque caiu um pouco a popularidade, né? Por causa de aumento de preço, por causa da crise do PIX, né? E aqui os números estão mostrando que o Lula começa a recuperação. Eu sempre digo isso, se a gente foi cauteloso na hora em que caiu, tem que ser cauteloso também agora. Não significa que a situação está fácil para o presidente Lula, mas são números importantes, não é a pesquisa encomendada por partido, é a turma do mercado que quer saber a real. E a real é que o Lula se recuperou e segue forte para a campanha no ano que vem. Vamos falar mais da política nacional. Se o Lula está forte,